Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso assunto de derivadas de funções de várias variáveis. E para isso a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre derivadas parciais. Então, para começar, eu vou pedir para você fazer uma coisa que você já está bem acostumado a fazer, que é derivar. Eu quero que você derive para mim essa função aqui. Ué, mas é uma função de uma variável só, a gente não está falando de várias variáveis? Pois é, mas eu quero que a gente comece por essa função de uma variável só, para você perceber que o que eu vou te ensinar aqui hoje é muito parecido com aquilo que você já está acostumado a fazer desde o cálculo de uma variável. Então, se a gente pegar para derivar essa função aqui em relação a x, a gente vai ficar com 3 vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, mais a derivada da constante 3, que é 0. Então, a nossa derivada vai ser igual a 3. Beleza. Mas e se eu trocar, em vez dessa constante 3, colocar uma variável y qualquer? A gente vai ficar com essa função aqui. E aí, como é que eu faço para derivar isso aqui agora? A resposta está simplesmente nas derivadas parciais. Ué, mas por que derivadas parciais? Porque agora, como a nossa função tem mais de uma variável, a gente vai ter também mais de uma derivada. A ideia é que a gente derive a nossa função, que tem várias variáveis, em relação a uma delas de cada vez, considerando todas as outras como se fossem constantes. Então, no nosso exemplo, a gente fica assim. Se a gente vai fazer a derivada parcial em relação a x, a gente vai considerar o y como se fosse uma constante. Então, a gente coloca y vezes a derivada de x em relação a x, que vai ser 1, mais a derivada da constante y, que é 0. Então, a nossa derivada parcial em relação a x é igual a y. E se a gente for fazer a derivada parcial em relação a y, a gente vai derivar em relação a y, considerando x como se fosse uma constante. Então, a derivada de y em relação a y é 1 vezes a constante x, mais derivada de y em relação a y é 1. Então, nossa derivada parcial em relação a y fica sendo x mais 1. Tá, mas é isso que tá meio jogado. Como é que depois eu vou saber quem é a derivada parcial em relação a x e quem é a derivada parcial em relação a y? Para isso, a gente vai usar uma notação. E é uma notação bem tranquila. Para a derivada parcial em relação a x, a nossa notação vai ser essa daqui, que é usar um d muito parecido com aquele d que a gente usa em função de uma variável, quando a gente vai derivar, só que ele é um pouquinho mais estiloso do que aquele d normal. Ou a gente usa f com o subscrito da variável que a gente está derivando. E para derivar para a derivada parcial em relação a y, a gente tem a mesma coisa, só que agora em relação a y. Beleza? Então agora vamos para alguns exemplos. Começando por esse aqui. Ué, mas agora a gente tem uma função de 3 variáveis, como é que faz? Faz exatamente da mesma forma que a gente fazia quando tinha uma função de 2 variáveis. A gente deriva em relação a uma delas e considera as outras como constantes. Nesse caso, como a gente tem 3 variáveis, a gente vai ter 3 derivadas parciais. Uma em relação a x, uma em relação a y e outra em relação a z. Então vamos começar com a derivada parcial em relação a x. Para isso, a gente vai considerar o y e o z como constantes e derivar em relação a x. Então, a gente fica com 2 vezes a derivada de x ao quadrado em relação a x vai ser 2x elevado a 1 vezes a nossa constante z, mais a derivada disso daqui. Só que isso daqui, a gente considera o y e o z como constantes. Então, a derivada da constante é 0. Assim, a nossa derivada parcial em relação a x vai ser 4x vezes z. Beleza? Para agora a gente fazer derivada parcial em relação a y, a gente vai considerar o x e o z como se fossem constantes. Então, nesse caso, essa primeira parte toda aqui é considerada uma constante. E a derivada da constante é 0. Então, a gente só tem que derivar essa parte aqui. Derivada de y em relação a y é 1 vezes a nossa constante z.
Então, a derivada parcial em relação a y vai ser igual a z. E por último, para a derivada parcial em relação a z, a gente vai considerar o x e o y como se fossem constantes. Então, vamos começar derivando. 2x ao quadrado vezes a derivada de z em relação a z vai ser 1 mais a constante y vezes a derivada de z em relação a z, que é 1. Então, a nossa derivada parcial em relação a z vai ser igual a 2x ao quadrado mais y. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplinhos agora. Primeiro, esse daqui. Agora a gente tem uma função que é uma função que é quociente de duas funções polinomiais. Para a gente fazer a derivada disso, a gente tem que se lembrar da regra do quociente, que é assim, a gente é a derivada da função de cima vezes a função de baixo, sem derivar, menos a função de cima vezes a função de baixo derivada, divididos pelo denominador ao quadrado. Então, como nesse caso aqui a gente tem duas variáveis, a gente já sabe que vamos ter duas derivadas parciais. Começando pela derivada parcial em relação a x, vamos lá. A derivada parcial em relação a x vai ser igual a derivada da função de cima só em relação a x, vai ser 2x elevado a 1, vezes a função de baixo pura, sem derivar, x ao cubo mais y à quarta, menos a derivada da função de baixo em relação a x, vai ser 3x ao quadrado, vezes a função de cima, sem derivar, x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre o denominador ao quadrado, x3 mais y4 ao quadrado. E aí a gente podia desenvolver isso daqui, multiplicar e tal, simplificar, mas não é esse o nosso foco agora. Vamos para a derivada parcial em relação a y. Então, vamos ficar com... Agora a gente vai fazer a mesma coisa, usar a regra do quociente, mas agora derivando em relação a y. Então, a derivada da função de cima em relação a y vai ser 2y vezes a derivada da função de baixo, vezes a função de baixo sem derivar, x ao cubo mais y à quarta, menos a derivada da função de baixo em relação a y, que vai ser 4y ao cubo, vezes a função de cima sem derivar, x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre o denominador ao quadrado, x ao cubo mais y à quarta ao quadrado. Beleza? Vamos para mais um exemplo. f de x igual a e elevado a x quadrado vezes y. Aqui a gente tem uma função composta. E para derivar a função composta, a gente usa a regra da cadeia, que é assim: a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, vou deixar aqui só para você lembrar. Então, vamos fazer. Aqui, de novo, a gente tem duas variáveis, então vamos ter duas derivadas parciais. Uma em relação a x e outra em relação a y. A derivada parcial de f em relação a x vai ser a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, então vai ser e elevado a x ao quadrado vezes y, vezes a derivada da função de dentro em relação a y. Vamos ficar com 2x elevado a 1 vezes y, que é uma constante. Beleza? Para a derivada parcial em relação a y, a gente faz a mesma coisa. Derivada da função de fora aplicada na função de dentro, que é e elevado a x ao quadrado vezes y, vezes a derivada da função de dentro em relação a y. Vai ser x ao quadrado, que é uma constante, vezes a derivada de y em relação a y, que é 1.
Beleza? Então, isso é tudo que eu tinha pra falar pra vocês sobre derivadas parciais. Vamos pra próxima, então. Tchau, tchau.